Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá. As regras para namorar um cara mais novo. Vicky Elan e Penelope Ward. Capítulo 1. Bryden. Baixei os olhos para o celular e balancei a cabeça. Por que essa cara? Meu amigo Colby voltou para a cozinha e jogou as chaves de seu carro para mim. Não achei que caras solteiros, sem filhos e cheios da grana se estressassem com alguma coisa. Peguei as chaves. Vai se ferrar. Ele riu. Não, sério. Está tudo bem mesmo? Outro dia, quando entrei no elevador, você também estava reclamando de alguma coisa enquanto olhava para o celular. Sim, está tudo bem. O único problema é que um dos voluntários da equipe do projeto novo está me enlouquecendo. Sabe, o projeto de reforma da Casa Ryan. Lembra que nós escolhemos 2 líderes para coordenar cada trabalho? Colby assentiu. Lembro sim. Um para a parte técnica, tipo elétrica, hidráulica, aquecimento e tudo mais, e outro para o design interno, pintura, pisos e eletrodomésticos, né? Exato. Esse cara, o Alex, é líder da equipe de design. Ele está me deixando maluco com as sugestões dele. Questiona todas as luminárias, os eletrodomésticos e as prateleiras que escolhi. Hoje quis mudar a cor da tinta da sala por causa de um mísero tom, porra. Nem consegui ver a diferença entre as duas amostras online. Agora, ele está querendo saber se podemos sair para jantar para discutir algumas mudanças de última hora que ele quer fazer. Neguei com a cabeça. Nem fodendo que eu vou fazer isso. Ainda bem que vocês virão esse fim de semana para ajudar, porque tenho a sensação de que esse cara vai testar a minha paciência. Colby fez um biquinho. Bryden não sabe trabalhar em equipe. Balancei a cabeça, mas sorri. Não sei por que ainda conto essas merdas pra você. Provavelmente porque ninguém mais quer te ouvir. Essa doeu. Ele gargalhou. Que horas você vai pegar a estrada hoje? Por volta das 2. Preciso passar no escritório e pegar um projeto que estava fazendo para um garoto. Ele está internado de novo lá no hospital do interior, então vou visitá-lo no fim de semana e fazer uma surpresa. O que você aprontou dessa vez? Dei um sorriso de lado. Sabe que não dou nenhum spoiler sobre minhas obras-primas antes da revelação. Já avisei a família dele que passarei lá no domingo. Se vocês, idiotas, ainda estiverem por lá, deveriam ir comigo. Parece legal. Levantei as chaves do carro do Colby. Valeu de novo por trocar de carro comigo. O meu é pequeno demais para transportar a base do aquecimento do rodapé. Sempre que quiser trocar meu SUV velho que já tem 10 anos pelo seu Porsche novinho e sexy que você só tem há 6 meses, eu topo. Ele sorriu. Vou me divertir demais dirigindo essa belezinha no sábado de manhã até o interior. Abri a porta. Só não seja preso dirigindo a 200 por hora. Mais tarde naquela noite, fiz o check-in no hotel em Seneca Falls e resolvi descer para o bar do saguão, para tomar um drink. Estava vazio, exceto por uma mulher sentada sozinha. Tinha uma bebida bem na sua frente mais uma taça cheia de vinho do lado, em frente a um assento vazio, então presumi que estivesse acompanhada. Sentei-me no final da bancada do bar para dar privacidade a eles. Mas, merda, sentado ali, tive uma visão ainda melhor da mulher, e ela era de tirar o fôlego, cabelos loiros em tom de areia, grandes olhos azuis e maçãs do rosto bem altas que desciam para os lábios cheios. Talvez fosse alguns anos mais velha que eu, mas isso não impediu uma onda de adrenalina percorrer meu corpo inteiro. O barman se aproximou e deixou um guardanapo na minha frente. O que vai querer? Um whisky sour. Por acaso, vocês têm o Bourbon Roussel Reserve 10 anos? O barman franziu a testa e apontou discretamente para a mulher sentada sozinha. Você está com ela? Não, por quê? Ele deu de ombros. Ela acabou de pedir o mesmo drink. Inclusive com o mesmo bourbon. Sério? Sim. Olhei de novo para ela e baixei a voz. Ela está sozinha? Agora está. Um cara tentou se aproximar quando ela chegou, mas foi embora rapidinho com o rabo entre as pernas.
Então tá. Vocês servem comida aqui? Claro. Vou trazer o cardápio. Mesmo sabendo que ela estava sozinha, não fiquei muito animado para puxar conversa com a loira linda. Não depois de ela ter espantado outro cara. Mas quando o barman trouxe o meu drink e ela olhou na minha direção, levantei meu copo. Parece que pedimos a mesma coisa. Whisky sour? Perguntou ela. Feito com Rossells Reserve 10 anos. Ela sorriu e ergueu o copo. Um brinde ao bom gosto. Inclinei meu copo em sua direção. 1 minuto depois, meu celular vibrou com uma chamada do Colby. Deslizei o dedo pela tela e atendi. Espero que você não esteja me ligando para dizer que já bateu o meu carro. Não, mas como fecha essa porra de capota? Sabe o botão que apertou para baixar? Sim. É o mesmo para fechar. Só precisa segurar por 10 segundos. Porra. Beleza, valeu. Que merda você aprontou para ter que precisar fechar a capota? Arrumei uma babá e levei minha esposa para dar uma volta. O vento nos cabelos faz a gente se sentir jovem e livre, em vez de pais de 2 crianças pequenas que geralmente estão dormindo às 8 da noite. Eu ri. Então aproveitem. Com certeza. Por que acha que preciso da capota fechada? Parei num estacionamento vazio para ter um pouco de privacidade, se é que me entende. Porra. Não me conta essas coisas, cara. Não quero sua bunda pelada esfregando meu banco. Não prometo nada, meu amigo. Balancei a cabeça. Meu Deus, eu odeio você. Tchau. Após desligar, a mulher deslumbrante olhou para mim. Não costumo ser indelicada, mas não pude deixar de ouvir a conversa. Uma vez comprei um carro novo e, quando fui buscar, encontrei uma embalagem vazia de preservativo no chão, bem no banco da frente. Fiz eles me darem outro carro. Sorri. Meu amigo e eu trocamos nossos carros para esse fim de semana. Estou considerando ficar com o carro velho dele, caindo aos pedaços, que já tem uns 10 anos, e deixá-lo com o meu conversível novinho depois de ele esfregar a bunda dele no couro. Acho uma ótima ideia. A não ser que... O quê? E se seu amigo tiver um fetiche por transar no carro? Aí isso significaria que ele já transou no carro que você está dirigindo. Apontei para ela. Bem observado. Vou mandar limparem bem. A mulher linda sorriu de novo, e me peguei pensando se ela usava batom ou se os lábios dela tinham naturalmente aquela cor. Eram um pouco mais rosados do que o vermelho natural que eu esperaria para alguém com seu tom de pele. Ou talvez ela usasse algum tipo de gloss, já que eram muito brilhantes. Após uma análise demorada demais, percebi que eu mais parecia um tarado encarando sua boca, então desviei os olhos para o cardápio que o barman havia deixado. Ainda assim, não consegui evitar lançar olhares furtivos enquanto lia as entradas. Havia algo intrigante nela. Talvez fosse porque seu rosto não parecesse pintado com a perfeição falsa que a maioria das mulheres usa atualmente. Alguns minutos depois, notei que o copo dela estava vazio, então arrisquei. Posso pedir outra rodada para nós? Ela mordeu o lábio inferior. Levantei as mãos. É só um drink. Não vou me convidar para o banquinho vazio ao seu lado. Ela sorriu. Claro. Por que não? Obrigada. Levantei 2 dedos para o barman. Outra rodada para nós dois, por minha conta, por favor. E quando puder, quero os tacos de frango com milho mexicano. Ai, Deus, a mulher disse. Eu adoro milho mexicano. Parece delicioso. Ah, então agora você quer que eu pague sua bebida e o seu jantar? Ela balançou as mãos. Nada disso, eu não estava sugerindo. Sorri. Estou brincando. Virei-me novamente para o barman. Por favor, 2 porções de tacos. É pra já. Olha, já que você está pagando a comida e a bebida, me sinto obrigada a te oferecer o lugar vago ao meu lado. Ah, não. Não há obrigação nenhuma, sério. Ela sorriu. Estou só te provocando também. Ri, mas me levantei e fui até ela. Este lugar está ocupado? Não. Mas não posso garantir que nenhuma bunda pelada tenha sentado aí, vou arriscar.
Sentei-me e estendi a mão. Bryden. Alexandria. Prazer em conhecê-lo, Bryden. Igualmente. Você está hospedada no hotel ou só veio aqui para flertar um pouco e fazer com que um cara pagasse o seu jantar e alguns drinks? Ela sorriu. Gostei que ela aceitasse brincadeiras. Estou hospedada aqui. E você? Também. O que veio fazer na cidade? Vim para trabalhar voluntariamente para uma instituição de caridade que reforma casas próximas a hospitais para pacientes que não têm dinheiro para pagar um hotel enquanto fazem tratamento contra o câncer. Meu queixo caiu. Está falando sério? Você está fazendo trabalho voluntário para a Casa Ryan? Você conhece? Eu sou o fundador. Mais uma vez por ano também faço trabalho voluntário batendo uns pregos. Estou aqui para isso. Sério? Espera aí, então. Pedimos a mesma bebida, adoramos tacos de milho mexicano, não gostamos de marcas de bunda nos bancos de nossos carros e estamos trabalhando voluntariamente no mesmo projeto? Já faço o pedido de casamento agora ou espero para ver se você também adora balinhas de milho tanto quanto eu? Os olhos dela brilharam. Eu adoro balinhas de milho. Coloquei a mão no peito. Alexandria Foster. Até soa bem, não acha? O barman interrompeu nosso momento entregando as bebidas. Quando ele se afastou, ainda estávamos sorrindo. Então você fundou mesmo a Casa Ryan? Alexandria perguntou. Como isso aconteceu? Há quase uma década, perdi um dos meus melhores amigos para a leucemia. Ryan e eu éramos estudantes na faculdade de engenharia quando ele começou o tratamento. Ele passava muito tempo no hospital e acabou se interessando em criar próteses que fossem mais flexíveis. Começamos a trabalhar em algumas ideias juntos para passar o tempo durante as minhas visitas. Depois que ele faleceu, continuei com alguns projetos que havíamos idealizado. Em resumo, anos depois, consegui patentear um novo tipo de simulador de articulação para próteses. Agora é licenciado para a maioria dos grandes fabricantes. Tentei dividir os ganhos com os pais do Ryan, mas eles não aceitaram. Então a parte dele vai para a compra dessas casas que reformamos todos os anos em prol da Casa Ryan. Isso é incrível. Tomei um gole da minha bebida. E você? Está só fazendo voluntariado ou há uma história por trás da sua escolha pela Casa Ryan? Alexandria sorriu tristemente. Perdi meu marido há alguns anos para a leucemia. Sinto muito. Obrigada. Ele era mais velho que eu, mas ainda assim jovem demais. É a sua primeira vez fazendo voluntariado para nós ou já trabalhou em outra casa? É a primeira vez. Para ser sincera, estou meio ansiosa. Por quê? Perguntei. Não tenho muita experiência em construção. Não se preocupe. Vou garantir que você fique na equipe legal. Não sabia que tinha uma equipe legal e outra ruim. Normalmente não tem. Mas dividimos os voluntários em duas equipes, cada uma com um líder que coordena quem faz o que e garante que tenhamos todo o material necessário e etc. Um dos líderes é um pé no saco, um sabe-tudo. Ele quer mudar o que já foi planejado antes mesmo de começarmos. Com certeza vai microgerenciar a equipe dele. Ah, uau! Entendi. Obrigada. Normalmente só contamos quantos voluntários aparecem e dividimos igualmente entre as equipes. Mas vou garantir que você fique no grupo do Jason e não no do Alex. Ah. Então o Alex é o pé no saco? Um tremendo pé no saco. O barman se aproximou trazendo a comida. Parecia tão deliciosa quanto descrita no cardápio. A conversa diminuiu enquanto comíamos, mas aproveitei o silêncio agradável ao lado dela. Depois que terminamos de comer, me virei para perguntar algo a Alexandria, mas perdi completamente o rumo do que eu ia dizer. Os olhos dela eram hipnotizantes. O quê? Ela limpou a bochecha. Estou com um olho na cara? Balancei a cabeça. Não, desculpe. Espero que não se incomode com o que eu vou dizer, mas você é absolutamente linda. Estou aliviado por ter me sentado ao seu lado, porque não ia conseguir parar de te olhar se continuasse ali, longe. As bochechas dela coraram. Obrigada. Nossos copos estavam quase vazios de novo, então apontei para eles. Quer mais um?
Acho melhor eu ir dormir. Uma onda de decepção tomou conta de mim. Temi que o meu elogio a tivesse incomodado. Alexandria acenou para o barman. Pode fechar minha conta, por favor? Claro. Ele se afastou e voltou 1 minuto depois. Eu ainda estava me perguntando se deveria me desculpar. Será que eu tinha sido direto demais? Ela assinou a conta e saiu do banco. Escuta, Alexandria. Não quis te constranger quando disse o quanto te acho linda. Desculpa se pareceu meio bizarro. Não, não foi isso que me incomodou. Não foi isso? Então foi outra coisa que eu disse? Ela me encarou por um segundo. É uma pena. Porque também te acho atraente. Agora você me confundiu. Por que é uma pena? Ela balançou a cabeça. Boa noite, Bryden. Te vejo amanhã. Ah, e não precisa se preocupar com a equipe em que vou ficar. Estou feliz na equipe da Alexandria. Equipe da Alexandria? Ah, eu disse a equipe da Alexandria? Quis dizer a equipe da Alex. Atendo pelos dois nomes. Alexandria é meu nome de batismo, em homenagem à minha avó. Alex é o apelido. Capítulo 2. Alex. Ei, posso falar com você por um minuto? Na tarde seguinte do nosso encontro no hotel, Bryden entrou no quarto do andar de cima enquanto eu terminava de tirar as medidas. Apertei o botão para recolher a trena, tirei o lápis de trás da orelha e peguei o bloco de anotações do chão. Claro, respondi. Já estou quase terminando. Só vou anotar esse número para não esquecer. Era a primeira vez que ficávamos sozinhos desde que eu havia deixado o bar na noite anterior. Quando cheguei na casa naquela manhã, o outro líder da equipe já estava lá. Nós três conversamos por um tempo, e então Bryden saiu para buscar uma longa lista de suprimentos. 20 voluntários estavam para chegar às 8 da manhã no outro dia, então tínhamos muita coisa para fazer. Não foi surpresa Bryden ter achado que eu era um homem durante as nossas trocas de e-mails, e até aquele momento eu havia conseguido evitar qualquer tipo de conversa sobre o que aconteceu no bar do hotel. Não estava chateada com ele por ter me achado um pé no saco, especialmente depois de voltar ao meu quarto e revisar nossas mensagens anteriores. Eu havia sugerido muitas mudanças, mas só porque queria que a casa ficasse perfeita. Além disso, eu já tinha sido chamada de peculiar e extremamente detalhista em outras ocasiões, inclusive pelo meu sócio, o que era apenas uma maneira educada de me acusar de ser um pé no saco. Então não era novidade me acharem exigente. Eu estava com mais raiva de mim do que de Bryden, por ter deixado aquele homem me arrepiar daquele jeito. Não sentia nada parecido havia pelo menos 3 anos, desde que meu marido tinha falecido, e a culpa pesava nos meus ombros, apesar de saber que não tinha motivos para me sentir assim. No mais, Bryden era jovem demais para mim de qualquer jeito. Terminei de escrever no bloco e o fechei. O que foi? Bryden passou a mão pelo cabelo. Quero pedir desculpas por ontem à noite. Tudo bem. Dei de ombros. Sei que posso ser difícil, mas é só porque quero fazer um excelente trabalho. Eu nunca deveria ter falado mal de alguém que está trabalhando voluntariamente. Você está fazendo uma boa ação, e eu fui um babaca. Me desculpe mesmo. Está tudo bem. Ele estendeu a mão. Amigos? Eu concordei com a cabeça e apertei a mão dele. Claro. Detestei que os arrepios da noite anterior tivessem voltado assim que a minha mão tocou a dele. Também foi inevitável notar como sua mão era grande e o calor que emanava ao redor da minha. Retirei-a depressa, talvez uma fração de segundo mais devagar do que pareceria certo. Bryden inclinou a cabeça em direção à porta da frente. Quer dar uma volta comigo até a Home Depot? Você pode me ajudar a escolher as prateleiras. Você quer mesmo a minha opinião ou só está me chamando para ir porque percebeu que eu vou opinar de qualquer jeito? Bryden sorriu. Vou ser honesto. As duas coisas. Revirei os olhos. Tudo bem. Mas eu só vou porque vi a mesa que você escolheu quando entregaram hoje de manhã. O que tem de errado com a mesa? Nada, se você mora numa kitnet. É simples. Eu gosto das coisas simples. Foi a primeira que apareceu no site, não foi? O lábio inferior dele tremeu. Não. Apontei para o sorriso que ele tentou esconder. Você é cheio de gracinhas, Foster.
Seguiu escada abaixo e para fora da casa, e Bryden permaneceu quieto enquanto dirigia por algumas ruas. Então, o que é o Centro de Rejuvenescimento? Perguntou do nada. Como sabe desse nome? Está no rodapé dos seus e-mails, centroderejuvenescimento.com. Ah, verdade. É a minha empresa. Sou dona de um Med Spa. Quer dizer, a metade de um Med Spa. Sou sócia do meu melhor amigo, Wells. Um spa. Tipo um lugar de massagens e tal. Neguei com a cabeça. Um Med Spa é diferente de um spa para relaxar. É um spa com uma clínica. Fazemos tratamentos cosméticos minimamente invasivos como depilação a laser, botox, preenchimento labial, peelings químicos, clareamento dental, esse tipo de coisa. Interessante. Como você começou esse negócio? Sou enfermeira. Anos atrás, trabalhei para um cirurgião plástico. Muitos pacientes iam se consultar e acabavam desistindo da cirurgia por causa do alto custo ou por descobrir quantas horas ficariam anestesiados. Eles sempre pediam indicação de tratamentos alternativos e menos invasivos. Pensei, por que indicar outras pessoas se eu mesma poderia oferecer esse tipo de serviço? Então você saiu para abrir seu próprio negócio, e o médico começou a encaminhar os pacientes para você? Sorri. Ele não tinha escolha se ainda quisesse o jantar na mesa toda noite. O cirurgião plástico era meu marido. Paramos no próximo semáforo. Pelo canto dos olhos, percebi Bryden admirando meu rosto. Falei olhando para frente. Está tentando descobrir se eu fiz alguma plástica por ter sido casada com um cirurgião plástico? Não. Respondeu rápido demais. Sim, você está. Na verdade, eu estava olhando para os seus lábios. Acha que fiz preenchimento? Não. Mas eles são rosados e não parece que você está usando batom. Percebi isso ontem à noite também. Você sempre analisa as pessoas tão minuciosamente logo que as conhece? Só as que não consigo parar de olhar. Ri baixo. Que cantada barata. Não é cantada. É a verdade. Mal dormi ontem porque fiquei irritado comigo pelas merdas que falei. Você é linda e gostei muito de conversar com você. Também dormi mal na noite anterior. Não conseguia parar de pensar num certo cara com um sorriso sexy e covinhas. Mas não diria isso para ele para não o encorajar. A Home Depot ficava a uma quadra à direita. Apontei. Você tem que passar pela loja. O estacionamento é nos fundos. Você mora por aqui? Balancei a cabeça. Não, moro em Connecticut. Mas dei uma passada na loja ontem à tarde para olhar outras mesas. Ia sugerir uma diferente antes de descobrir o que você acha das minhas sugestões. Bryden abaixou a cabeça. Nunca vai esquecer que fui um idiota, né? Provavelmente não. Dentro da Home Depot, Bryden me deixou escolher as prateleiras. Depois, passamos pelo setor de tintas, e mostrei a ele a diferença entre o tom de azul acinzentado que ele escolhera e o outro que escolhi. Sob a luz branca, era fácil ver que a cor dele tinha uma base esverdeada e a minha não. A sala recebe muita luz, expliquei. Então sua cor vai parecer mais verde do que na amostra, embora a minha seja apenas um tom diferente. A cozinha anexa terá azulejo azul, então achei que essa opção combinaria melhor sem fugir da paleta que você escolheu. Consigo enxergar isso agora. Cerrei os olhos. Consegue mesmo? Ou está me bajulando por causa de ontem à noite? Bryden sorriu. Não, realmente estou vendo a diferença. Mas no site não conseguia, então achei que você estivesse bancando a difícil. Está vendo? Peguei a amostra das mãos dele. Minha loucura tem toda uma lógica racional. Ao retornarmos à casa do projeto, Bryden parou junto à calçada. Precisa entrar ou já terminou por hoje? Já terminei e estou pronta para receber os voluntários amanhã. Quer ir comer alguma coisa? Mordi o lábio. Está perguntando como um colega de trabalho ou tipo um encontro? E se eu disser que seria um encontro? Considerando que você tem idade para ser meu filho, eu vou ter que recusar. Bryden fez uma careta. De jeito nenhum você tem idade para ser minha mãe. A menos que você tenha encontrado a fonte da juventude nesse seu Med Spa. Talvez não fisicamente, mas tenho uma enteada quase da sua idade. E acho que sou 10 anos mais velha que você. Quantos anos ela tem?
30. Meu marido era 17 anos mais velho que eu. Ele deu de ombros. Você não ligou para a idade dele quando se casou. Por que liga agora? Sorri. Não é uma boa ideia, Bryden. Então vamos jantar como colegas. Eu queria. Muito mesmo. Por isso sabia que precisava recusar. Suspirei. Obrigada pelo convite. Mas acho que vou jantar tranquila e sozinha. Ele franziu o senho. Tudo bem. Onde estacionou? Te deixo perto do seu carro. Apontei o carro diretamente à frente dele. O carro está bem ali. Tenha uma boa noite, Bryden. Ele franziu a testa. Boa noite. Saí do carro dele e fui caminhando até o meu. Quando abri a porta, Bryden abaixou o vidro. Ei, Alex. Sim? Você pode até ser madrasta, mas não conheço nenhuma mãe tão linda como você. Capítulo 3. Alex. Decidi jantar no restaurante do hotel mesmo. Pensando bem, foi uma ideia idiota, considerando que eu estava tentando evitar Bryden. Percebi meu erro assim que ele entrou no salão, tão incrível e lindo que me fez querer gritar. Ele usava uma camisa polo azul marinho e jeans escuros, o relógio grosso no pulso que combinava com perfeição com a sua mão. Quando ele me notou sentada no canto, seus olhos se estreitaram, fingindo surpresa, de um jeito adorável. Ele veio direto para minha mesa. Que surpresa te encontrar aqui. É, bem estranho, né? Considerando que nós dois estamos hospedados no mesmo hotel. Eu ri. Ele ergueu as palmas das mãos. Juro que não estou te perseguindo. Só estava com fome, e não há muitas opções aqui perto. Enquanto seus olhos permaneciam nos meus, só consegui pensar, com fome, né? Com certeza. Mas não de comida. E, sendo sincera, eu bem que daria uma mordida nele também. Ele abriu um sorriso malicioso enquanto apontava para a cadeira à minha frente. Tem alguém sentado aqui? Na verdade, não. Ele piscou os cílios longos. Tudo bem se eu te fizer companhia, então? Senti minhas bochechas corarem. Tudo bem. Bryden se sentou e tamborilou com suavidade na mesa. Já fez seu pedido? Não. Virei o menu para ele. Estava olhando o cardápio quando você chegou, mas ainda não tinha decidido o que comer. Bom, em relação à comida. Porque se eu levasse em consideração a reação do meu corpo, já sabia muito bem o que ele desejava. Só que Bryden não estava no menu. Nunca estaria. O aroma do perfume delicioso dele veio na minha direção. Meus mamilos endureceram, um sinal de que meu corpo e meu bom senso estavam de mal um com o outro. Ele examinou as opções. Você está com muita fome? Faminta. Limpei a garganta. Ele ergueu os olhos para me encarar. Você toparia comer uma pizza comigo e experimentar a berinjela parmegiana? Estou com vontade dos dois, mas não consigo decidir. Ele fechou o cardápio. Talvez a gente possa dividir meio a meio? Ou você poderia me dividir ao meio? Que merda está acontecendo comigo? Ótima ideia. Eu estava de olho nessas duas opções também, respondi. Estava de olho também nos seus lábios. Nas suas mãos. Nos seus braços fortes. Não me surpreende, considerando que até agora nossos gostos se mostraram bem similares. Ele deu uma piscadinha. Em algumas coisas, não necessariamente em decoração. Pisquei de volta. Ele colocou o cardápio na mesa e olhou diretamente para mim. Senti como se houvesse um holofote na minha cabeça. Seu olhar me penetrava. Aquele homem estava entregando cada segundo de sua atenção, e era um pouco desconcertante. O garçom se aproximou e anotou o pedido, me oferecendo um breve descanso. Mas, assim que ele saiu, Bryden voltou seu olhar intenso para mim. Então, você comentou que tem uma enteada, disse ele. Você tem outros filhos? Não. Olhei para o meu copo d'água. Meu marido não queria mais filhos, então não tivemos nenhum. E o que você queria? Queria ter filhos? A pergunta me pegou desprevenida. A verdade é que, apesar de eu ter ficado indiferente na época, hoje, às vezes, desejava que Richard e eu tivéssemos tido ao menos um filho. Caitlin teria um irmão. Afastei esses pensamentos, evitando a pergunta.
Só não era para ser. Inclinei a cabeça. Imagino que você não tenha filhos. Por que acha isso? Você tem muita energia, eu acho. Dei uma risadinha. Crianças são exaustivas. Você está certa. Não tenho filhos ainda. Ainda? Então você com certeza quer ter. Algum dia, sim, afirmou. Outro motivo pelo qual eu não deveria brincar com fogo. Outro motivo que me fez pensar que você não tem filhos é porque seria mais difícil se ausentar nos finais de semana para vir para cá, acrescentei. Bom, é verdade. E é por isso que meus amigos não vão conseguir vir em alguns finais de semana, embora eles venham amanhã. Todos os meus amigos mais próximos têm filhos agora. Me fale dos seus amigos, pedi, mexendo no gelo do meu copo. Ryan era o quinto do nosso grupo. Todos nós crescemos juntos na Pensilvânia. Colby, Alden, Owen e eu. Ryan nos deixou bastante dinheiro depois que faleceu, e usamos isso para comprar o prédio onde moramos. Alugamos as outras propriedades. Então você é proprietário de imóveis? Sou sim. Impressionante. Nem tanto. Tenho muito mais orgulho do meu trabalho com as próteses e com a casa Ryan. Claro, mas quero dizer que é impressionante vocês todos se unirem e usarem bem esse dinheiro, em vez de desperdiçar. Investir em imóveis foi inteligente. Sorri. E imagino que seja bem legal morar no mesmo prédio que seus amigos. E aí descemos todos para o Central Park para tomar café, brincou. Estalei os dedos. Ah, certo. Como na série. Achei que você fosse jovem demais para lembrar de Friends. Ai, essa doeu. Ele riu. Mas admito que assistia usando meu pijama do Super-Homem. Então talvez você não esteja tão errada assim. Devia ficar tão fofo em você. Ele suspirou. Na verdade, é sim divertido morar no mesmo prédio que os meus amigos, mas a parte negativa é que nos metemos demais na vida um do outro. Ele inclinou a cabeça. Você está saindo com alguém? Essa foi uma mudança bem abrupta de assunto. É assim que eu ajo quando fico curioso sobre algo, ou alguém. Não, não no momento. Então você saiu com alguns caras desde que seu marido faleceu. Até que sim. Na maioria das vezes uns caras que se revelaram bem podres. Nada sério. Com certeza ninguém com quem eu sentisse tanta química quanto sinto com você. Olha, alguém como você pode se dar ao luxo de ser exigente. Obrigada, mas isso só vale se você acha que tem muitas opções incríveis por aí. Mastiguei um pouco de gelo. A maioria dos homens na minha faixa etária já são divorciados e têm um passado complicado. E quando não é isso, vamos só dizer que geralmente existe uma boa razão para nunca terem se casado. Está vendo? Bryden ergueu as sobrancelhas. É por isso que você deveria buscar alguém mais jovem. Deixa eu adivinhar, você conhece o cara perfeito para mim. Ele até gosta do mesmo bourbon que você. Soltei uma risada. Depois que a comida chegou, a conversa continuou fluindo fácil. Assim que devoramos nossa pizza e a berinjela, decidi finalmente perguntar. Afinal, quantos anos você tem? Eu tinha brincado mais cedo que ele era novo bastante para ser meu filho, mas sabia que tinha exagerado. 31. Vou fazer 32 esse ano. Ele deu de ombros. Está vendo? Não tenho nada a esconder. Ele sorriu. Qual era o seu palpite? Entre 25 e 30. Porra! Arregalou os olhos. 25. Eu precisava considerar o pior cenário possível, admiti. Ele suspirou. Quando ele ficou quieto, resolvi provocá-lo. Você não vai perguntar a minha idade? Não. Ele balançou a cabeça enquanto seus olhos encaravam os meus. Por quê? Porque eu não dou a mínima para quantos anos você tem. Pode me dizer se quiser, mas não vai mudar nada. Cruzei os braços e me recostei na cadeira. Nem vai tentar adivinhar. Você não parece ter mais do que 35. Essa é a única opinião que eu tenho a respeito. E se descobrisse que eu sou 20 anos mais velha que você? Ele cruzou os braços. É claro que não é. Não. Mas isso importaria? Não importaria, respondeu ele sem hesitar. Bom, deveria. Bryden estreitou os olhos. Por quê?
Porque existe uma enorme diferença de experiências de vida com tanta diferença de idade. Pelo que você me disse agora há pouco, as experiências que você tem tido com homens da sua idade não estão indo muito bem. Ele arqueou uma sobrancelha. Já namorou um cara mais novo? Não. Então você não tem experiência para julgar a gente. Eu me voluntário como cortesia para te mostrar como é. Acho que você precisa provar antes de criticar. Eu não vou provar nada. Mexi com ele. Ele riu. Sua sorte é que mesmo a porrada sendo forte, eu sei me levantar rapidinho. Na maioria das vezes, fico até mais motivado. Balancei a cabeça. O que eu faço com você? Quando vi que ele tinha aberto a boca para responder, acrescentei, pode apagar esses pensamentos impuros aí. Está bem, vou me comportar. Ele brincou com o guardanapo. Você disse que sua enteada tem mais ou menos a minha idade. E seu marido era 17 anos mais velho. Deve ter sido uma dinâmica interessante entre você e ela quando surgiu na vida de ambos. Desviei o olhar para longe, lembrando dos meus primeiros dias com Caitlin. Não foi fácil no começo. A mãe faleceu quando ela tinha 10 anos. Entrei na vida dela quando era uma jovem adolescente. Ela tem sorte de ter você, principalmente agora que ambos os pais faleceram. Nosso relacionamento foi meio tumultuado no início. Mas eu compreendia o motivo de ser tão difícil para ela. Uma mulher mais nova que seu pai surgindo do nada? Nenhuma criança acharia fácil. Mas aos poucos ela começou a se entender comigo e a confiar. Com o tempo, assumi um papel quase maternal. Agora somos muito próximas, e sou extremamente grata por isso. Sorri. É como se ela fosse a minha melhor amiga. Ele apoiou o queixo na mão e sorriu. Isso é incrível. Enfim, tomei um gole do vinho. Você já ficou com uma mulher mais velha? Não. Ele coçou o queixo. Olha, pelo menos não que eu saiba. O que isso significa? Significa que talvez eu tenha dormido com algumas mulheres durante a minha vida cuja idade eu não sabia. Senti um nó no meu estômago. Ah? Isso te incomoda? Ele franziu a testa. Só estou sendo sincero. Mas, se te faz sentir melhor, eu já superei essa coisa de ficar com uma mulher só por uma noite. Cansei disso e agora quero encontrar alguém especial. Essa pessoa não vai ser eu. Soltei um suspiro. Bom, não saber a idade de alguém não conta. Mas você está falando para eu sair com um cara muito mais jovem quando nem sabe se ele já saiu com uma mulher mais velha. Mais uma razão para isso aqui entre nós ser perfeito, gesticulou entre mim e ele. Temos muito a aprender um com o outro. Sabe o que você pode me ensinar? Bryden se inclinou. O quê? Como usar uma pistola de pregos. Ri. Estou começando a me preocupar por ter me envolvido demais com a parte prática do projeto. Não tenho experiência além do design. Seus dentes brilharam. Eu cuido de você. Se precisar de ajuda com alguma coisa, estarei lá. Isso era o que eu mais temia. Aquele projeto significava passar muito tempo com Bryden. Seria mais fácil se ele não fosse tão irresistível. Aliás, seria bastante inteligente da minha parte voltar para o meu quarto antes que aquele jantar virasse sobremesa. Depois que Bryden pagou a conta, recusando minha ajuda, peguei a minha bolsa. Temos que acordar cedo amanhã. Acho que vou subir. Uma nuvem de decepção cruzou seu rosto. Tem certeza? Não está cedo demais para a gente se despedir? São quase 10 horas. Como eu disse, cedo. Teremos que concordar em discordar sobre isso. E sobre outras coisas. Seus olhos brilharam. Vamos, insistiu ele. Toma um drink comigo no bar. Meu corpo ficou tenso, mas insisti. Não posso. Meu chuveiro e minha cama me aguardam. Isso parece bem divertido também. Revirei os olhos. Posso pelo menos te acompanhar até o quarto? Perguntou ele. Eu não ia transformar aquela noite em algo que eu pudesse me arrepender depois. Não, obrigada. Vou passar na lojinha e pegar um Advil. Eu te dei dor de cabeça? Perguntou ele. Não. É só uma desculpa porque não consigo confiar em mim mesma perto de você. Comecei a me afastar antes que ele pudesse dizer qualquer coisa que me fizesse mudar de ideia.
Boa noite, Bryden. Boa noite, Alex. Não deixe os percevejos morderem você, respondeu. Virei para encará-lo uma última vez, andando de costas. Estamos num hotel. Não fale de percevejos. Bryden soprou um beijo para mim, e quase esbarrei em alguém antes de prometer para mim mesma que não iria olhar mais para ele, com medo de mudar de ideia e esquecer que devia voltar ao meu quarto e me comportar. Ainda assim, um sorriso que parecia que jamais iria embora permaneceu grudado em meu rosto enquanto eu subia as escadas. Quando cheguei no meu quarto, me olhei no espelho do banheiro. Minhas bochechas estavam coradas de empolgação, excitação, constrangimento ou uma combinação de tudo isso. Dei um tapinha no rosto. Acorda. Depois ri de mim mesma, eu estava sendo muito idiota. Eu me achava velha demais para o cara, mas sem dúvida nenhuma estava agindo como uma adolescente. Meu celular tocou, tirando-me do meu devaneio. Atendi a chamada do Face Time, e minha enteada, Caitlin, apareceu na tela. O que está rolando? Soltei um suspiro longo e trêmulo. Nada demais. Você parece meio perturbada. Mordi o lábio, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Pareço? Sim. Como se eu tivesse te flagrado com as calças de fora ou algo assim. Ela riu. Tem alguém aí com você? Não. Por que acha isso? Sei lá. Você está com uma carinha de culpada. Como se não estivesse sozinha, talvez. Com certeza estou sozinha. Virei o telefone para ela ver o quarto vazio. Está vendo? Tudo bem por aí? Sim. Fiz uma pausa. Deus, eu queria contar para ela. O que eu tinha para esconder? Durante anos, contei tudo para Caitlin. Porque aquela situação era diferente. Tem um cara aqui que é interessante, deixei escapar. Ela apontou para mim. Eu sabia. Caitlin bateu os pés comemorando. Eu te conheço ou não te conheço? Imediatamente comecei a minimizar as coisas. Não é bem assim. Quer dizer, nada está acontecendo e nada vai acontecer, mas nossa, eu tinha quase esquecido como é flertar com alguém. Não existe nada igual. Espera aí. Ela estreitou os olhos. Por que não pode acontecer nada? Mordi o lábio. Acho que ele é novo demais para mim. Novo quanto? Da sua idade. Meu coração acelerou enquanto Caitlin pareceu absorver aquela informação. Tá. Bom, e como isso é diferente de quando eu namorei o Greg, que era uma década mais velho que eu? Greg era um homem que ela namorou por cerca de 6 meses. Não deu certo. Provavelmente por causa da diferença de idade. Não é diferente, é só que não tinha uma resposta boa para aquilo. Não sei. Alex, você está incrível. Dá um baile na maioria das mulheres da minha idade e até mais novas. Quem liga se ele é mais novo? Acho que eu ligo. Estou numa fase em que preciso curtir minha vida e não me preocupar com um cara que talvez queira ter filhos um dia. Esse tipo de coisa. Você está se adiantando demais. Por que não se divertir com ele enquanto estiver no projeto? Vocês nem moram na mesma cidade, né? Quem disse que você precisa se preocupar com assuntos mais sérios? Eu não sabia o que responder, exceto que, lá no fundo, havia algo especial na conexão que eu sentia com Bryden. Conseguia me imaginar me apaixonando por ele. E era exatamente por isso que precisava ter muito cuidado. Não parecia ser apenas atração física. Apesar dos avisos que eu estava dando a mim mesma, uma parte minha nem queria ouvir. Por mais que eu tentasse me controlar, não conseguia evitar a empolgação só de imaginar nosso reencontro no dia seguinte. Euforia talvez fosse a palavra certa. Aí está, disse ela, me tirando dos meus pensamentos. O quê? Essa cara de novo. Caitlin cobriu a boca enquanto ria. Você devia ver como fica a sua cara. Acredite, eu já tinha visto, no espelho. Talvez eu devesse me estapear com um pouco mais de força. Capítulo 4. Bryden. O que você fez? Exigiu fotos e escolheu as voluntárias pelo quanto eram gostosas. Alden ergueu as mãos, mostrando as palmas. Não que eu tenha interesse em nenhuma delas. Minha esposa é a minha rainha. Mesmo assim, impossível deixar de notar que tem várias mulheres lindas aqui.
Já fui voluntário em outros projetos, e as equipes com certeza não eram assim. Meus amigos, Owen, Alden e Colby, chegaram de carro naquela manhã para oferecerem um suporte no início da 23ª reforma da Casa Ryan. Todos nós éramos voluntários da Casa Ryan quando podíamos. A maioria das reformas durava de 3 a 4 meses, então era um compromisso bem pesado todo fim de semana. Mas quando um de nós liderava um projeto, os outros tentavam ajudar por pelo menos 1 ou 2 finais de semana. Eu sempre gostava quando nos reuníamos assim, em homenagem ao Ryan. Olhei para Kira, uma mulher de 20 e poucos anos muito sexy. Ela me pegou olhando e lançou um sorriso, flertando. Balancei a cabeça. Não faço ideia de como isso aconteceu. Mas no ano passado, quando gerenciei uma reforma, a equipe tinha uns 17 caras, um casal de lésbicas e uma mulher de 60 anos que me lembrava minha tia e fumava demais. Ela passava mais tempo lá fora fumando do que trabalhando na casa. Alden riu. Aquela Kira não para de te comer com os olhos desde que entramos aqui, faz 1 hora. Normalmente, uma mulher como Kira era bem o meu tipo, mas eu só conseguia pensar em uma pessoa. O fruto desse pensamento singular adentrou, caminhando ao lado do Chad, um voluntário bonitão com cerca de 40 e poucos anos. Os dois estavam sorrindo. Me dá licença, só 1 minuto, falei para Alden. Vou iniciar logo isso aqui. Acho que 1 hora para tomarem café, darem uma olhada em tudo e se apresentarem já foi mais do que suficiente. Alden colocou a mão no meu ombro. Seu momento chegou, cara. Joguei meu copo vazio do Dunkin' Donuts no lixo e caminhei até o meio da sala. Posso pedir a atenção de todos mais uma vez, por favor? O grupo de 22 pessoas se aproximou. Vamos começar. Como já mencionei mais cedo durante as apresentações, temos 2 líderes de projeto, Jason e Alex. O Jason vai ser o líder de metade de vocês no que diz respeito à parte elétrica, encanamento, aquecimento e instalações técnicas. Vocês verão diferentes empreiteiros passando por aqui em vários momentos dos fins de semana para fazer a parte do trabalho que exige certa licença ou habilidade. Mas as equipes vão construir a base para esses profissionais. Por exemplo, um eletricista virá fazer a nova fiação da casa. Ele cuidará de tudo que envolver os fios, mas vocês podem, por exemplo, passar os cabos elétricos pelas paredes antes de tudo ser ligado. A outra equipe será liderada pela Alex, e vai focar nos elementos de design como pintura, piso, luminárias e eletrodomésticos. Um empreiteiro virá hoje de manhã para dar uma aula sobre a instalação de piso laminado, e vamos trabalhar com ele para manter os custos baixos. Alguma dúvida até aqui? Todos balançaram a cabeça, negando. Peguei uma prancheta da mesa. Beleza. Ótimo. Quando vocês preencheram o formulário de voluntariado, perguntamos se tinham experiência com construção. Alguns de vocês têm, então vamos dividi-los de forma que cada grupo tem alguns trabalhadores experientes. O restante foi dividido aleatoriamente entre os 2 grupos. Olhei para a lista de equipes que eu havia montado na noite anterior e fiz uma troca de última hora. Dave e Alden eram os 2 com mais experiência em construção, então eu havia colocado Alden no grupo do Jason e Dave no da Alex. De forma inconsciente, tinha separado meu amigo, aquele que todas as mulheres amam, da mulher por quem eu estava interessado. Mas Alden era um homem casado e feliz, e o tal Dave estava animado demais para o meu gosto para ficar na equipe de Alex. Então, com certeza, troquei os 2 de grupo. Estava prestes a ler a lista de membros das equipes quando Kira levantou a mão. Tenho uma pergunta. Claro. Diga. Ela sorriu e se balançou de um lado para o outro. Posso ficar no seu grupo? Pelo canto do olho, percebi Alex franzindo a testa. Talvez ainda haja esperança. Desculpa. Não estou em nenhum grupo. Fico solto por aí. Mas, se precisar de alguma coisa, vou estar circulando. Li a lista de nomes de cada equipe, sorrindo por dentro ao ver a decepção no rosto do Dave quando o coloquei com Jason. Depois, dei as instruções de onde cada grupo começaria e mandei todos aos seus devidos postos. Para evitar que os grupos trombassem uns nos outros, um deles começaria no primeiro andar, enquanto o outro trabalharia no segundo. Alex começou a subir as escadas com sua equipe, mas agarrei o cotovelo do Alden antes que ele a seguisse. Tenho um tempo para mim. Para você eu tenho uma vida inteira, meu amigo.
Só queria te avisar que rolou uma conexão com a Alex. Alden sorriu. Ah, é. Não estou falando isso para te afastar. Sei que você só tem olhos para Lala. Mas talvez você possa me dar uma força, se surgir a oportunidade. Se dar uma força significa contar para ela daquela vez na primeira série que você mijou nas calças e tentou dizer que um dos peixes do aquário da Sra. Riardon pulou e te molhou, com certeza. Eu conto. Fechei os olhos. Porra, por que fui te contar que estou afim dela? Alden deu risada. Sei lá. Foi bem idiota da sua parte, mesmo. Ele ergueu a mão. Oh, Owen. Chega aqui um segundo. Owen se aproximou. E aí? Nosso amigo aqui está caidinho pela Alex, a líder da equipe de design. Ah é? Ela já sabe daquela vez quando ele tinha 4 anos e ficou bravo comigo porque eu acertei a bola nele sem querer enquanto treinávamos arremesso no quintal, então ele prendeu a respiração até desmaiar e caiu em cima de um monte de bosta de cachorro? Eu gemi. Sério, odeio vocês dois. Owen levou as mãos em concha à boca. Ei, Colby. Vem cá um minuto. O último membro do nosso grupo se juntou a nós. O que está pegando? Alden ergueu o queixo na minha direção. O Bryden aqui está caidinho por uma das meninas. É a tal da Kira? Não. Alex. Colby pareceu surpreso. Verdade? Verdade, Alden disse com um sorriso. Então, se você por algum acaso passar um tempo com ela, não se esqueça de falar bem do nosso amigo. Claro. Vou contar tudo sobre o trabalho voluntário dele. Finalmente, falei. Um amigo que não é um babaca. Colby deu um sorrisinho de lado. Tipo aquela vez em que você se ofereceu para ajudar na igreja quando estávamos na 8ª série e se enfiou no confessionário para se masturbar. Meus olhos se arregalaram. Eu não me masturbei no confessionário. Fui lá para limpar aquela merda de pomada anti-inflamatória do meu pau porque o idiota do Owen disse que era creme para as mãos, e aí fui fazer xixi e toquei nele. Assim que saí do banheiro da igreja, ele me trancou correndo. Pra eu não conseguir voltar e foi aí que começou a arder. Que porra eu deveria ter feito? Abaixado as calças no altar? Owen deu um tapinha no meu ombro. Ainda essa mentira sobre a história da pomada, hein? Balancei a cabeça, exausto. Vocês são um porre. O empreiteiro elétrico que eu havia contratado chegou 1 minuto depois, e todo mundo começou a trabalhar. Uma coisa atrás da outra foi surgindo, e, quando percebi, já estávamos no meio da tarde e eu ainda não tinha subido para ver como Alex estava. Estava ansioso para ensiná-la a usar a pistola de pregos, como havíamos combinado na noite anterior. Peguei a maleta de ferramentas e subi para o 2º andar. Alex, Alden e um voluntário que eu achava que se chamava Joe estavam na sala que ficava bem acima da escada. Ouvi as risadas deles enquanto me aproximava. Quando entrei, olharam para mim e riram mais ainda. Merda, murmurei. Isso não é bom. Alex tentou falar alguma coisa, mas quando abriu a boca, caiu numa crise de riso. Lágrimas escorreram por suas bochechas. É verdade que você se levantou no seu primeiro dia na pré-escola e anunciou: não posso mais brincar comigo mesmo na banheira enquanto minha mãe lava meu cabelo. Tenho que esperar o banho terminar e ir pro meu quarto, sozinho? Fechei os olhos. Eu tinha 3 anos, e fizeram cada aluno levantar e contar algo sobre si. Foi a única coisa que me veio à cabeça. Minha mãe não tinha me falado que era um segredo. Alden se contorceu no chão, literalmente rolando de tanto rir, gargalhando com força. Balancei a cabeça. Valeu mesmo, cara. Alex se levantou. Colocou a mão no meu peito, o que tirou um pouco o peso da traição do meu amigo. Não se preocupe. Ele também falou coisas muito boas sobre você. Franzi a testa. Aham, sei. Como foi seu dia? Perguntou ela. 1 hora desci para pegar uma caixa de parafusos, e você pareceu bem ocupado. Sim. Mas está sendo bom. Já tem muita coisa encaminhada. Ergui a maleta. Vim aqui para te dar a aula da pistola de pregos, como combinamos ontem. Você tem 1 minuto? Tenho.
Dois rapazes foram buscar algumas caixas do piso que vamos colocar. Mas, se você estiver ocupado, posso pedir pro Alden me mostrar como usa. Alden se levantou e bateu a poeira das mãos. Na verdade, eu sou mais de fazer as coisas na mão. Bryden é o cara das ferramentas elétricas. Ele me ensinou tudo o que eu sei. Claro que ele estava falando merda, mas apreciei o gesto. Alden piscou por trás da Alex. Apontei com o queixo em direção à porta. Que tal irmos até o quarto principal no fim do corredor? As vigas estão todas expostas, e ninguém está trabalhando lá hoje. Assim você pode praticar. Tudo bem. No quarto, tirei a pistola de pregos sem fio da maleta e fiz uma rápida apresentação. Esta é a ponta de segurança. Ela não retrai até você pressionar sobre a superfície que vai pregar. Ah, ótimo. Isso dá mais confiança para usar. Mostrei o trinco de destravamento, o carregador, o botão que libera o carregador e o gatilho. Não é tão difícil, mas considerando a potência da ferramenta e o fato de que é fácil pregar a própria mão, eu entendi a hesitação dela. Pronta para tentar. O mais pronta que dá para ficar. Entreguei a pistola para ela e me posicionei atrás. Não era necessário estar em nenhuma posição específica, então me aproveitei um pouco da situação. Coloca um pé na frente do outro para manter o equilíbrio. Tá. Agora é só posicionar a pistola onde quiser. Estendi o braço por trás e apontei na altura dos olhos. Vamos fixar um prego bem aqui. Eu seguro a pistola enquanto você aperta o gatilho pela primeira vez, só para pegar o jeito. Passei o braço por cima dela, abraçando seu corpo pequeno por trás. Gostei da sensação, então não ia apressar nada. Agora? Perguntou após um instante. Se você estiver pronta. Ela apertou o gatilho, e o barulho alto de um prego entrando na viga ecoou pelo cômodo. Alex se virou com um sorriso animado. Foi fácil. Um fio de cabelo caiu sobre sua bochecha. Não resisti. Estendi a mão e o afastei do rosto dela. Só nós dois ali, tão próximos, o momento ficou íntimo. Você é tão linda, Alex. Ela mordeu o lábio inferior. Obrigada. Meus olhos caíram para sua boca, e percebi sua respiração acelerando. Você sente isso também, não sente? Sussurrei. Ela engoliu em seco e se inclinou. O que? É difícil explicar com palavras, mas parece que tem uma força magnética entre a gente. Sempre que me aproximo, algo me puxa ainda mais perto. Ouvi passos apressados no corredor, mas estava tão perdido no momento que mal registrei. Pelo menos até Dave entrar correndo na sala. Um cano estourou. Onde fica o registro principal? Porra! Preciso ir. Alex piscou. Claro. Obrigada por me mostrar a coisa. Desci as escadas correndo, ainda sorrindo. Mas o sorriso murchou quando cheguei à cozinha. Um jato de água saía de um cano no teto. O registro principal ficava no porão, então desci os degraus de 2 em 2 e girei a válvula. Parou a água? Gritei escada acima. Ainda não. Espera 1 minuto. O que estiver nas tubulações ainda vai jorrar antes de parar, gritei de volta. Depois de uns 30 segundos, alguém gritou lá de cima dizendo que a água estava diminuindo, então subi de novo. Que porra rolou aqui? Foi culpa minha, Jason confessou. Estávamos preparando as paredes e o teto. Pedi para algumas pessoas retirarem todos os pregos antigos. Mas não especifiquei que era só para tirar os pregos das vigas. Aparentemente, tinha um prego velho e enferrujado preso num cano. Devem ter batido nele décadas atrás quando colocaram o drywall. Acho que ele estava funcionando como tampão, até que uma das meninas o removeu. Kira fez biquinho. Fui eu. Desculpa. Me empolguei e nem pensei direito. Ergui a mão. Tudo bem. Não deveria ter um prego ali para começo de conversa. Alden entrou na sala. O que aconteceu? Um cano furado. Vou até a loja de material hidráulico. Espero que ainda esteja aberta, senão ficaremos sem água. Eles fecham cedo no sábado. Vou com você. Vamos limpar tudo enquanto vocês estão fora, garantiu Jason.
Como já eram 2h30, pisei fundo no acelerador assim que pegamos a estrada, caso a loja fechasse às 3. Aquela foi a única história ruim que contei pra ela, viu? Alden disse. Passei a manhã toda falando bem de você e achei que meu discurso soaria mais sincero se incluísse algo que não te fizesse parecer um padre. Estou sabendo. Sério. Mas me conta, o que está rolando entre você e a gostosa? Não chama ela assim. Por quê? É só uma expressão. Não quer dizer que eu queira transar com ela. Minha mandíbula ficou tensa. Caralho, Walden disse, apontando para o meu rosto. Você está mesmo afim dela, né? Estou, sim, dei de ombros. Não somos o par ideal, já que ela mora em Connecticut e tem uma enteada da minha idade. Mas, sei lá, tem alguma coisa naquela mulher. Olha, a minha esposa é pesquisadora e tem doutorado. Eu sou só um baterista meio faz tudo. Quem a gente acha atraente nem sempre faz sentido. Você já saiu com uma mulher mais velha? Com certeza. Melhor sexo da minha vida, tirando minha adorada esposa, é claro. Elas sabem o que querem e não têm medo de ir atrás. Suspirei. Não sei se vou ter a chance de descobrir. Alex não quer nada comigo. Não teria tanta certeza. Notei o jeito como ela franziu a testa quando aquela tal de Kira estava dando em cima de você hoje de manhã. A gente não fica com ciúmes de quem não quer. Você reparou nisso também? Com certeza. Mas você nunca namorou uma mulher mais velha, né? Nunca. Alden coçou o queixo. Pensando bem, acho que faz sentido você estar afim de uma mulher mais velha. Por quê? Porque você tem problemas com a sua mãe, cara. Que merda você está falando? Eu não tenho. Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá.